apresentar cada criança nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa protegê-la, guardá-las, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia elas venham aprender mais de Ti, Senhor, que elas possam ter um momento especial com o Senhor, possam ouvir a Tua voz, o Senhor venha blindar cada criança venha crescer na graça e conhecimento do Teu Espírito Santo, seja com cada uma, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe as crianças. Obrigado, Bruno. Valeu demais. Glória a Deus. Irmãos, Ministério da Palavra, nós vamos para Lucas, Evangelhos segundo escreveu nosso amado apóstolo Lucas sobre a pessoa do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, a partir do verso de número 29. Glória a Deus. Está posto já aqui? Amém. Eu vou aqui com os irmãos na versão judaica, Bíblia judaica, mas se puder colocar a versão Ara, que é a que mais se parece aqui com a minha, por favor. Levi deu um grande banquete em sua casa em honra a Jesus. E havia um grupo de coletores de impostos e de outras pessoas à mesa com ele. Os fariseus e os mestres da lei protestaram veementemente junto aos seus discípulos, dizendo: por que vocês comem e bebem com os coletores de impostos e pecadores? Mas Jesus lhes respondeu: os que precisam de médico não são os saudáveis, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores, para abandonarem o pecado e voltarem para Deus. A seguir, disseram-lhes os talmidins de João, ou os discípulos de João, estão sempre jejuando e fazendo orações. E o mesmo fazem os talmidins, os discípulos dos fariseus, mas os seus comem e bebem. Jesus lhe disse: os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Virá o tempo em que o noivo será tirado deles. Quando esse momento chegar, eles jejuarão. Então lhes propôs uma parábola. Ninguém corta uma tira ou um pedaço de um casaco novo, de um pano novo, e o costura em um velho. Se o fizer, não apenas o novo continuará a rasgar, como também a parte cortada do novo não servirá no velho. Além disso, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e será derramado, e também a vasilha se estragará. O contrário, o vinho novo deve ser colocado em vasilha recém-preparada, e depois de beber o vinho velho, as pessoas não desejarão o novo, porque dirão: o vinho bom é o suficiente. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra sobre os nossos corações. A glória, a honra seja para todo sempre ao Rei e Santo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra e tem como título esse sermão: o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. E essa palavra surgiu de uma conversa que eu estava sexta-feira aqui prestando alguns serviços no gabinete. E numa conversa com um dos irmãos aqui, nós lembramos de um livro, e esse livro é um dos livros que mais impactaram a minha vida, que mais mexeram com a minha estrutura, e ele se chama O Vinho Novo é Melhor, da editora Vida, e o autor é o Robert Tom. Se você puder lê-lo, puder adquiri-lo, melhor dizendo, primeiramente, para depois lê-lo, certamente a sua vida vai ser tremendamente impactada para a glória de Deus. Pois bem, eu li esse livro já faz
há acho que mais ou menos uns 10 anos, mas eu me recordo de algumas partes extraordinárias desse livro. Jesus aqui em Lucas capítulo 5, ele está na casa de Levi. Levi é o mesmo Mateus, o cobrador de impostos. Quando Jesus chama Mateus, ele chama Levi. Levi, Mateus, ele traz uma gama de amigos para sua casa e convida Jesus para estar ali com eles. Convida Jesus para um jantar, um momento à mesa. E esse momento ele se torna diferenciado, porque não só estavam ali reunidos os coletores de impostos, mas estavam ali os escribas, os mestres, estavam ali os fariseus, estavam os discípulos de João, estavam também os discípulos de Jesus. Então ali há uma reunião de diversas naturezas, tanto religiosas quanto também estrutural. A gente percebe ali uma gama de pessoas com corações, com mente, com estruturas totalmente diferenciadas, das mais diversas possíveis. Eu imagino que a casa de Levi, nesse ponto aqui, pode ser chamada de a igreja dos dias de hoje, que reúne pessoas das mais variadas formas de pensar, jeitos de agir, sabe? Mas que deve convergir na pessoa do Senhor Jesus, que deve se dobrar diante da pessoa do Senhor Jesus. E ali começa diversas indagações. Não sei se você percebe junto comigo no texto, mas eles começam a indagar a pessoa de Jesus. Eles começam a falar, a perguntar coisas para os discípulos de Jesus, mas o próprio Senhor Jesus é que responde. O próprio Senhor Jesus é que fala ali ao meio daquelas pessoas e fala profundamente ao coração daquelas pessoas. E eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra não seja apenas uma mera reflexão, mas seja um instrumento para que você saia daqui com o coração, com a mente, com um posicionamento totalmente diferenciado. Jesus aqui, ele traz 3 figuras do casamento para responder às mais variadas indagações que surgiram nesse lugar. Ele vai trazer a figura do noivo, ele vai trazer a figura das roupas e ele vai trazer a figura do vinho. E se você bem lembrar, lá em João capítulo 2, você vai ver essas 3 figuras se repetindo. Você vai ver a figura do noivo, você vai ver a figura das roupas e você vai ver a figura do vinho. E essas 3 representações, então, vai nos trazer coisas extraordinárias. Por exemplo, o noivo é o Senhor Jesus, o noivo que voltará, que nós cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar para resgatar a sua noiva. E nós precisamos estar atentos como aquelas noivas, como aquelas virgens prudentes do Evangelho que guardaram, estocaram azeite para quando se ouvissem a respeito o som do amigo do noivo dizendo lá vem o noivo, elas pudessem colocar óleo nas suas lamparinas para festejar a chegada do noivo. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde a maior parte das pessoas estão esquecendo de guardar o azeite, estão esquecendo de estocar, de guardar num recipiente apropriado o azeite, que fala sobre a unção, que fala sobre legitimação, que fala sobre propriedade no Senhor. Esses dias lá no Resibã foi uma das coisas mais extraordinárias que nós vivemos talvez nos últimos anos. Numa manhã dessas, o Senhor Jesus falou profundamente ao meu coração. O Senhor Jesus falou profundamente à minha alma de uma forma que eu não lembrava mais da forma tão intensa que eu ouvi. Uma das manhãs do Resibã, o Senhor me chamou para separar algumas pessoas para o ministério.
E uma das coisas mais engraçadas, eu vou abrir aspas aqui e usar esse termo engraçado para poder falar para os irmãos a dimensão, é que quando eu chamei uma moça para receber aquela unção, ela estava orando com a sua mãe. E naquele momento a mãe dela estava dizendo ao Senhor: eu entrego a minha filha para ti, se o Senhor quiser. Entrego a minha filha para ti, se o Senhor quiser. Eu libero minha filha para o ministério, se o Senhor quiser. E instantaneamente o Senhor falou ao meu coração: chama aquela jovem. Alguns minutos atrás eu estava no quarto orando e eu falei com o pastor Arnoldo. E ele disse assim: rapaz. E aí eu estava jantando, que era para mais de 10, estava assistindo um vídeo. E a minha esposa veio devagarzinho. Aí ela disse: peguei. Aí eu tomei um susto, meu Deus. Ela disse: vim ver o que você está vendo. Aí eu disse: pois senta aí. Eu estava assistindo um vídeo, um comentário do Paul Washer, de um dos seus livros, quando ele diz que vai haver mais gente que vai para o inferno por causa do legalismo, muito mais gente que vai para o inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. O legalismo vai levar mais gente para o inferno do que o alcoolismo. E o legalismo é justamente a religiosidade. O legalismo é justamente a velha estrutura. É de repente você: não, eu quero algo novo de Deus, mas eu vou manter o meu jeito, eu vou manter a minha forma, eu vou manter a minha estrutura. Não, se você quiser, que venha do seu jeito. E Jesus estava dizendo aqui para os fariseus, Jesus estava dizendo aqui para os cobradores de impostos, para os discípulos de João e para os seus, que a gente precisa, se nós quisermos viver algo novo, realmente, se nós quisermos experimentar algo novo, a gente precisa olhar para si e dizer: olha, não é essa roupa que eu tenho que vestir, eu tenho que mudar essa roupa, eu tenho que vestir a nova roupa, a roupa apropriada para a festa. Mateus capítulo 22, Jesus vai falar uma parábola, e ali vai falar a parábola das bodas, que uma pessoa entrou ali naquela festa, entrou ali naquele banquete, e entrou com a roupa inapropriada. E ali o dono do banquete, o senhor da festa, mandou que tirassem ele de lá. Irmãos, Jesus também vai falar aqui sobre o vinho novo, e é sobre isso, especificamente sobre isso, que vai tratar aqui essa reflexão que eu escrevi. Quando se trata da questão do vinho novo, existem algumas lições preciosas que nós precisamos começar a pensar. Primeiro, o que significa esse vinho novo? O que significa esse vinho que de repente o Senhor Jesus está dizendo que quer derramar sobre o odre novo, que quer derramar sobre uma estrutura nova? O vinho novo pode representar uma nova aliança. Jeremias 31. O vinho novo pode representar uma nova vida. 2 Coríntios 5:17. O vinho novo pode representar um novo nascimento. João capítulo 3, verso de número 3. O vinho novo pode representar um novo coração. Ezequiel 36. O vinho novo pode representar uma nova estação, um novo tempo na sua vida. Salmo de número 23, verso de número 5. Então, de repente, a gente vai entender o vinho com essa representatividade de uma nova aliança, de uma nova vida, de um novo nascimento, de um novo coração, de uma nova estação. Como também o vinho pode representar o sangue. Hoje pela manhã nós celebramos aqui a ceia, e nós olhamos para o vinho como uma representação do sangue de Jesus. Nós olhamos e entendemos: olha, é uma representação do sangue. Pois bem, então de repente o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu quero derramar vinho novo, mas se eu derramar sobre a estrutura velha, o que vai acontecer? A estrutura não vai suportar. Se eu derramar vinho novo sobre a estrutura velha, a estrutura não vai suportar. A estrutura não vai suportar, ela vai se romper. E aí
vai se perder tanto a estrutura quanto também o vinho novo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres velhos não suportam expansão, odres velhos não suportam dilatação, odres velhos não suportam transformação, não suportam o processo. E de repente, meu irmão, de repente, minha irmã, você está cultivando já por anos e anos uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de agir. De repente você vem arrastando, trazendo para si uma mesma cultura, um mesmo posicionamento que não muda. Passa ano após ano e o posicionamento não muda, o jeito não muda, a cultura não muda, a mente não muda. E então não vai ter como você de repente provar vinho novo, de repente você vivenciar uma estrutura nova, se o teu coração, se a tua estrutura não se posiciona para mudar. E aí, por exemplo, a gente vai ver Esaú, e eu quero que os irmãos coloquem Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Essa é uma das passagens mais duras, mais intensas que eu, na palavra de Deus, leio e de repente me ponho para ensinar. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Está posto aí ou não? Olha o que diz a palavra: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A figura de Esaú é uma figura emblemática, irmão de Jacó, e ele se torna bem visível dentro dessas questões, porque depois de todo um posicionamento de um andar errante, de andar de uma forma arrogante, de andar de uma forma promíscua, de andar de uma forma impura, ele, quando percebe Jacó recebendo a bênção, o que é que ele faz? Ele vai tentar buscar a bênção, ele vai tentar buscar ali receber a herança do seu pai. Quando ele chega ali, ele percebe que não havia quase nada mais para ele. Ele vai buscar arrependimento, mas a Bíblia diz que, embora ele o buscasse com lágrimas, ele não achou esse lugar. Irmãos, e muitos de nós, de repente começamos a construir conjecturas, estrutura na nossa vida, de repente se encher de religiosidade, se encher de conceitos, de teologias e mais teologias, para dizer assim: não, eu sou o melhor, não, isso daí não serve para mim, eu preciso de algo mais profundo, ou eu preciso de algo mais intenso, para de repente você observar o Esaú e dizer: olha, o Esaú, ele começou de repente caçando, de repente indo para o campo, de repente passando um dia, 2 dias, 3 dias, de repente se enchendo de exaustão, de repente se enchendo de fadiga, até o ponto que ele disse: isso não tem mais valor para mim, essa palavra não tem mais valor para mim, a igreja não tem mais valor para mim, oração não tem mais valor para mim. E é isso que o religioso faz, é isso que muitas vezes o legalista vai fazer. Ele vai procurar, por exemplo, várias e várias questões para dizer: olha, esse irmão aí está errado, essa irmã aí está errado, que está certo sou eu. Ele vai dizer: olha, aquela irmã ali está de calça, ou aquele irmão ali está com gorro. Eu gosto do Salomão, do reggae, me perdoe aqui citar, de vez em quando eu ouço. E aí ele tem uma canção que diz assim: eu deixo a barba e vou raspar meu coração, eu deixo a touca e lanço fora a falta de perdão. Ó meu Jesus, eu vou usar a tua roupa, curtir aqui na terra tua missão. Então de repente o legalista vai dizer: aquele cara está assim, aquela menina está assim, mas o coração dele está cheio de lei, está cheio de ideologia, está cheio de teologia, mas ele não tem mais espaço para o vinho novo.
Ele não tem mais espaço para o agir do Espírito Santo. Ele não tem mais espaço para o novo de Deus na vida dele. E o tempo vai passar e ele vai permanecer do mesmo jeito, da mesma forma. Olha Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 14. E esse texto também é duro. Esse texto também é forte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus deixou Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul. Sabe, Saul foi construindo uma estrutura. Saul foi construindo um posicionamento que já não tinha mais espaço para o agir de Deus na vida dele. Só tinha espaço para os próprios conceitos, para o orgulho, para a vaidade. Não tinha mais espaço para o agir de Deus. É tão tal que Deus falou com Saul das mais diversas maneiras possíveis e ele já não mais ouvia. E de repente, meus irmãos, a gente está vivendo um tempo em que Deus está falando conosco, Deus está tratando conosco, e parece que a gente não ouve mais. Parece que a gente não tem mais sensibilidade para ouvir, parece que a gente não tem mais ouvidos. E como diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. O Senhor continua falando, o Senhor continua tratando, e de repente você está ignorando isso. Você vê uma placa, você vê uma canção, você vê um versículo, você vê um amigo dizendo, você vê um pastor dizendo, você vê de repente uma pessoa próxima da família dizendo, e você vai deixando essa fala, deixando a voz de Deus passando da sua vida. Foi o que Saul começou a fazer, até um ponto de que ele começou a abandonar os princípios, até o Espírito do Senhor se retirar da sua vida. Não havia mais espaço para o agir de Deus no coração de Saul. Não havia mais espaço para o vinho novo no coração de Saul. Por quê? Porque ele se tornou um odre velho. Ele se tornou um odre velho. Isaías, quando chega no capítulo 6, verso de número 4, coloca aí por gentileza, Isaías 6, 4. Isaías vai chegar na casa do Senhor, e quando Isaías chega na casa do Senhor, ele vê ali algo tremendo, ele vê algo poderoso. A Bíblia diz, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, quando Isaías chega ali, ele chega com uma estrutura cheia de ego, de religiosidade, de mais de si do que de Deus. Por quê? Porque o rei Uzias proporcionava isso. E quando Isaías chega ali, ele vai ter o quê? Ele vai ter um particular com Deus. A casa começa a tremer, a casa começa a tremer. É como diz o salmista, lá no Salmo 119, eu acho que é versículo 84, eu não anotei aqui, mas ele diz assim, porque me tornei como odre na fumaça. Então o Isaías, lá do capítulo 6, ele está como odre na fumaça. O que era o odre? Era o lugar onde se guardava o vinho. E qual era o efeito da fumaça sobre o odre? É que o efeito da fumaça sobre o odre fazia com que o couro ficasse rígido. A fumaça esticava o couro, esticava o couro até o ponto de não permiti-lo mais que ele se dilatasse, que ele se expandisse. Então o salmista, lá no Salmo 119, ele vai dizer assim, Senhor, eu estou num tempo de angústia, eu estou num tempo de medo, eu estou num tempo de perseguição, eu estou como odre na fumaça. E de repente você é mais um legalista, de repente você é mais uma pessoa, mais um odre na fumaça. Você, se Deus puxar você, você rasga, você se quebra. Se o Senhor puxar a sua estrutura, você se rompe. Assim como Isaías, lá no capítulo 6. Irmãos, eu imagino muitos de nós entrando naquele lugar.
eu me imagino ali naquele cenário de Isaías capítulo 6, eu entrando naquela casa. Meu irmão, se eu chegasse naquele lugar e a porta de repente ali tremesse, eu acho que eu já rolava ali pelo chão, me rasgava todinho. Eu sei que eu não sairia de lá da mesma forma que entrei. A grande questão é você continuar entrando e saindo na presença de Deus e continuar sendo o mesmo. Continuar sendo o mesmo. Sem ler a palavra, sem orar, continuar sendo o mesmo, achando que não é importante vir para a igreja, achando que não é importante família, achando que não é importante estar na presença de Deus, achando que não é importante largar o teu pecado de estimação. Irmãos, o odre na fumaça é o odre desgastado, ressecado, inutilizado. De repente você é assim, e aí de repente precisa ir para Isaías capítulo 6, entrar no lugar da fumaça, entrar nesse lugar, ter um encontro com Deus, ter um particular com o Senhor, ter um momento a sós com Ele, dizendo assim: olha Senhor, eu sou como esse odre na fumaça, eu não posso mais ser esticado, porque se o Senhor esticar e for querer derramar odre, vinho novo sobre mim, o vinho vai se perder e eu vou me perder. Então não cabe vinho novo em odre velho. Nós precisamos abrir mão da nossa estrutura, das nossas vaidades. Nós precisamos entender que Deus tem mais para derramar sobre nós, mas nós não podemos continuar da mesma forma, com a mesma conduta, do mesmo jeito, anos e anos, e você está aí. Eu lembrei até pastoreava ainda Cristino Castro, e lá eu aprendi uma canção. E eu cantava muito e dançava com a minha mulher, que ela fala sobre o odre velho, né? O vaso velho. Aí eu aprendi lá uma canção assim: eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido e inutilizado. Dizem que para nada mais presta e não tem mais jeito, pois eu te pego e te refaço, pois quem é o vaso na mão do oleiro? Aí de repente eu vi a minha esposa triste, com saudade da família, triste por causa da igreja. Aí eu chamava ela e eu abraçava ela aqui, aí eu dizia: eu ainda te quero, ó vaso encostado. Dançávamos. Hoje nós não estamos dançando muito, né? Hoje a gente dança com a Milka, né? Que quer dançar outros tipos de música. Mas de repente você tem alguém lá da sua casa que é como o odre velho, como o vaso encostado, está se sentindo inútil, está se sentindo desgastado, ressecado. E uma coisa interessante é que a gente olha para o agir de Deus na nossa vida e a gente percebe que o Senhor não despreza o vaso velho, que o Senhor não despreza o vaso quebrado, que o Senhor não despreza o odre velho. O que ele precisa? Ele precisa ir para as mãos do Senhor. Ele precisa ir para as mãos do Senhor. Ora, se você entende que está agindo como um vaso quebrado ou como um odre velho, você precisa ir para as mãos de Deus, abandonar esse pecado, abandonar esse posicionamento, abandonar essa conduta que você de repente está mantendo ao longo dos últimos anos. Sabe, meus irmãos, talvez essa palavra seja dura para você hoje, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço perdão para você se essa palavra for tão dura para você. Eu peço perdão se essa palavra for tão dura que você de repente não esteja se sentindo confortável em ouvi-la. Mas olha, Apocalipse capítulo 3, coloca aí por gentileza, versículo de número 3. É como se essa igreja ela fosse como o odre velho. Coloca aí, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
Quanto se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que ora virei contra ti. Verso de número 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, glória a Deus. Verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele está dizendo para a igreja de Sardes: ei, Sardes, olha, glória a Deus, não será vestes remendadas, não será vestes cheias de remendo, glória a Deus, será vestes, aleluia, glória a Deus, luz, brancas, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Se você quer vinho novo na sua vida, porque você então está agindo como odre velho, porque você está agindo com aquela velha estrutura. Já passou o meu tempo, não dá mais para mim. Irmãos, Deus tem vinho novo para esse tempo. Deus tem vinho novo para essa geração. Deus tem vinho novo para mim e para você. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Odre velho representa religiosidade, orgulho, legalismo, falsa espiritualidade. E sabe que é importante? Você na palavra vai ouvir o Senhor dizendo: deixa isso, larga isso, tira isso da sua vida. Deixa isso, a casa de Jacó. Gênesis 35, verso 2. A Bíblia diz que o Senhor chamou Jacó e disse: ei, tua casa todinha está cheia de religiosidade. Tua casa, Jacó, está cheia de idolatria. E a Bíblia diz que Jacó, lá em Gênesis 35, 2, chamou a sua casa e disse: nós vamos tirar tudo isso. Nós vamos abandonar a velha estrutura. Nós vamos tirar as velhas roupas consagradas. Nós vamos abandonar os ídolos. Então tira isso. Abandona a velha estrutura que você de repente trouxe para você. De repente está tão ressecada que você está andando igual uma múmia, um robô. Está andando zumbizado por causa dessa estrutura. Desprende-te da religiosidade, Tomé. João capítulo 20, versículo 24. Quando os discípulos disseram para Tomé, Tomé, ei, nós vimos o Senhor. Ele disse: eu não acredito não, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu receber. Não acredito. Tomé andando com aqueles homens, Tomé andando com aquele povo, ele não acreditou naquelas palavras. Sabe, meu irmão, de repente a gente vai se enchendo de incredulidade, a gente vai passar a não crer mais nas coisas, passar a não acreditar mais. Tem muita gente na igreja que não acredita mais em tantas e tantos princípios. Sabe, meu irmão, você precisa voltar à casa do oleiro. Você precisa se entregar na presença de Deus. Você precisa se lançar. Rasga, tira essa religiosidade do teu coração. Tira essa incredulidade da tua vida. Se entrega. Lança-te dentro da história, ó jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 21. Eu acho incrível. Eu vou pedir para os irmãos permissão para eu ler na minha versão Marcos 10, mas pode colocar aí também, Marcos 10, 21. Eu estava estudando hoje isso à tarde, eu disse: meu Deus, que maravilha isso, meu Pai, que coisa linda isso. Ou como diz aqui na minha versão, diz assim: olha, Jesus, Yeshua, olhou para o homem, sentiu amor por ele e lhe disse: meu Deus, que coisa maravilhosa isso. Eu lembro quando Jesus então me olhou, quando Jesus então me viu, onde ninguém me viu. Eu lembro quando Jesus então me olhou como esse jovem aqui. De repente Jesus disse para ele, olha o que ele disse: falta a você apenas uma coisa, venda tudo o que você possui e compartilha e reparte com os pobres, e terá riquezas no céu.
então venha e me siga. Chocado com essas palavras, ele afastou-se triste, porque ele era muito rico. Irmãos, e de repente o Senhor está te chamando. Irmãos, de repente o Senhor está mexendo com as tuas estruturas. Você percebe que a palavra aquece o teu coração. Você percebe que Deus está tocando em você, mas você por uma coisa ou outra não se rende. Não se rende. Você por uma coisa ou outra não se rende. Você não abre mão disso. Você não abre mão da estrutura. E o Senhor está dizendo: olha, abre mão disso. Abre mão dessa riqueza, abre mão dessa vaidade, abre mão desse orgulho. Se entrega, coloca o teu nome na história, seja um testemunho do que Deus faz na nossa vida. De repente, meus irmãos, Deus encontra um adolescente que estava praticamente quase perdido. E olha que naquele tempo eu já tinha reprovado 2 vezes. Eu reprovei uma vez, 2 vezes no Domício Magalhães, 2 vezes em seguida. Não deu nem um intervalo para uma outra. Mas um dia o Senhor Jesus me olhou, um dia o Senhor Jesus me viu. E quando Jesus me viu, quando Jesus me olhou, Ele disse: olha, abandona essas coisas que você de repente foi construindo. Abandona essas coisas e vem e me siga. E é como se eu estivesse abandonando as coisas literalmente. Eu fui deixando as coisas do mundo e fui seguindo ao Senhor. De repente o Senhor está falando com você aqui essa noite, dizendo: olha, abandona essa estrutura que você foi criando. Abandona essas coisas que você foi acumulando ao longo da sua vida. E se lança, se entrega no altar do Senhor. O Senhor quer derramar vinho novo, mas nem todos estão prontos para receber. Sabe por quê? Porque estão como odres velhos. Porque estão ressecados, porque não pode mais dilatar, porque estão desgastados, estão como inutilizados. E aí a gente precisa aprender a reconhecer a nossa realidade. A gente precisa se entregar. Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Como Pedro disse: eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. Você precisa reconhecer essa noite, reconhecer o senhorio de Cristo na tua vida, para que de repente Ele derrame vinho novo sobre você. Pastor, então se eu reconhecer ao Senhor, se eu reconhecer que eu sou essa estrutura velha, o que Deus vai fazer? Ele não vai te abandonar, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te jogar fora, Ele vai te transformar. Ao que diz Mateus 12, versículo de número 20. Mateus 12, verso 20 diz que o Senhor, Ele não despreza, aleluia, a cana quebrada, e nem o pavio que fumega. Ele não despreza, entendeu muito não, né? Eu vou te explicar. Ele não despreza a cana quebrada, sabe por quê? Porque a cana quebrada, ela era utilizada de repente para fazer instrumentos, mas quando se quebrava, não servia mais para nada. Não servia mais para nada, só para lançar fora. O pavio que fumega é aquele pavio da lamparina que está acabando. O professor deve ter pego esse tempo aí da lamparina. Pastor Arnoldo, aí sim, meu irmão, aí já viveu a lamparina demais na vida dele. Mas sabe o que acontece? De repente, aquele pavio da lamparina, ela vai se acabando. E aí alguém vai lá, toca aqui um pouco de saliva, puxa aquele pavio que está fumaçando e joga fora. Não presta para nada. Você não presta para nada. Aí vai dizer assim: olha, eu não sei se você vai prestar para muita coisa, mas você é uma pessoa maravilhosa. De repente alguém puxou aquele pavio e lançou fora. Não presta mais para nada. Mas o Senhor era diferente. Ele não vai desprezar o pavio que fumega. Ele vai encher de novo de azeite. Ele
Ele vai encher de novo de azeite. Ele vai encher de novo de azeite. Aleluia, glória a Deus. Ele vai encher de novo de azeite. Aleluia, aleluia. E a chama vai voltar a queimar. Glória a Deus. A chama vai voltar a queimar para a glória de Deus. A chama vai voltar a queimar para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, uma vez eu vim aqui me sentindo o pavio que fumega, me escondi ali atrás. E aí de repente a irmã Cruz ali me achou e disse: olha, tu tá aqui. E me deu um abraço. Aí é como, eu não sei se ela lembra isso, mas é como se Deus estivesse me dizendo ali: eu não desprezo você, eu não te jogo fora, você não é inútil. Naquele dia o Senhor me encheu com tanto azeite, com tanta paz, com tanta alegria, glória a Deus. Então Deus, Ele não vai desprezar a cana quebrada, não vai desprezar o pavio que fumega, não vai desprezar o odre velho, mas Ele precisa que você faça o seguinte: você se lance na presença dEle. Irmãos, eu queria falar só meia hora, me perdoe, tá bom? Mas e eu só escrevi uma folha, mas eu já estou encerrando. Você precisa ter cuidado com o acostumar-se. E o acostumar-se é um grande vilão na nossa vida. A gente vai se acostumando, gente. Meus irmãos, nós vamos nos acostumando. Nós vamos nos acostumando. E olha o que diz o texto. Volta aí, por favor, em Lucas capítulo 5, verso de número 39. Diz assim, ó: e depois de beber o vinho velho, as pessoas não desejarão o novo. Depois de beber o vinho velho, as pessoas não desejarão o novo. Elas vão dizer o quê? Ah, o vinho velho é que é o bom. Por quê? Porque elas não experimentaram o novo. Elas não experimentaram o novo de Deus para a sua vida. E de repente você está tomando uma postura. Você se acostumou com o vinho velho. Essa é a verdade. Por quê? Porque você é um odre velho. Você se acostumou com as coisas. Você se acostumou com o seu jeito. Você se acostumou com a sua filosofia. Quando alguém fala diferente com você, você se zanga. Quando você ouve uma palavra de correção, de repente você não gosta daquilo. Isso dói em você. Sabe, irmãos, muitas vezes isso é o quê? Isso é o posicionamento do odre velho. João capítulo 1, verso de número 46. Os discípulos chegaram a um homem chamado Natanael. E a Bíblia diz que Natanael era um homem verdadeiro, um verdadeiro israelita. E quando chegaram para Natanael, disseram assim: ei, Natanael, nós encontramos o Messias. Ele é lá de Nazaré. Sabe o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ora, um homem que Jesus chamou de um verdadeiro israelita, de repente ele está dizendo o quê? Pode vir alguma coisa boa? Irmãos, mas quando Jesus encontrou Natanael, aí você viu que a coisa foi diferente. Aí ele chamou logo Natanael de o verdadeiro israelita. E Natanael disse o quê? Você me conhece de onde, Jesus? Aí ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, naquela série lá, The Chosen, você vai ver o Natanael debaixo da figueira, e eles fazem a dramatização como o Natanael buscando a Deus, sozinho, angustiado. Mas sabe quem vê Natanael ali? Deus, Jesus. Como o salmista assim mostra. Quando a gente busca Deus na angústia, Ele nos vê. Como de repente a Agar e o seu filho lá andando errante no deserto, e Deus vê. Esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que nos vê onde ninguém nos vê. Esse é o Senhor que nos chama pelo nome. Aleluia!
glória a Deus, num tempo onde ninguém nos conhece, onde ninguém sabe sobre nós. Deus, Ele sabe sobre nós, aleluia. Ele nos conhece, glória a Deus. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas angústias. Ele nos vê nas madrugadas, Ele te vê chorando teu pranto, Ele vê você sozinho, sozinha, Ele te vê dentro do carro, Ele te vê num tempo de adoração, Ele te vê no leito, Ele te vê onde ninguém jamais é capaz de enxergar. Deus viu Natanael e te vê, aleluia. Ele diz: ei, Natanael, olha, glória a Deus, aleluia. Ele diz: Natanael, abandona essa religiosidade, Natanael. Abandona esse jeito, Natanael. Abandona essa forma aí, Natanael. Por fim, irmãos, João capítulo 2. E o João capítulo 2 diz uma coisa poderosa. João capítulo 2, verso número 10. Aleluia. Glória a Deus. Colocou? E lhe disse: todos costumam, todos fazem o quê? Costumam, se acostumaram, por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Glória a Deus, glória a Deus. Verso 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, de repente você está acostumado a beber um vinho, e eu não falo isso de forma literal, mas eu falo de permanecer numa mesma vida, de uma mesma forma, e de repente o Senhor Jesus tem um vinho novo para derramar sobre você, tem um vinho novo para derramar sobre a sua casa, mas você não dá espaço para isso. Eu volto e encerro esse sermão com o livro O Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom, que narra a história de um homem que era alcoólatra, que era viciado em alto grau, que caía bêbado, que tinha sido até despachado pelos familiares. E o Robert Tom, esse alcoólatra, esse viciado, esse drogado, um dia conhece Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele conhece o vinho novo. Aleluia. Ele conhece o vinho novo. E ele escreve um livro dizendo: o vinho que eu estou provando agora é o melhor. Aleluia. O vinho que eu estou provando agora é o melhor. Aleluia. O vinho que está sobre a minha vida agora é o melhor. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Vamos buscar a Ele. Aleluia. Jesus não é remendo. Jesus não é o vinho velho na sua vida. Jesus é o vinho novo. Jesus é o vinho novo que você precisa essa noite dar espaço. Que você precisa nessa noite abrir o coração para receber. Deixa o Espírito Santo tocar sobre você, quebrando os nossos corações, Senhor, essa noite. Levante sua mão, adora Ele, busca Ele essa noite. Abençoar teu coração, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Deixa o Espírito Santo tratar sobre você. Você pode dizer agora, você pode dizer essa noite: Senhor, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver o vinho do Senhor. Eu quero viver um tempo novo, uma estação nova na minha vida. Eu quero me entregar a Ti com todo o coração.
com toda força, com todo entendimento. Diga isso para o Senhor essa noite. Essência és tu. Diga isso para Ele essa noite. Diga isso para Ele essa noite. Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor tocar intimamente a tua vida. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui, Pai. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho és teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Aleluia. Pai, me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tem alguém? Ei. Aleluia. Glória a Deus. Você está vivendo a mesma vida, e o Senhor está dizendo para você: vem provar desse vinho novo, vem provar desse vinho novo, vem provar dessa nova estação, desse novo tempo. Tem mais alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? A essência da adoração, e Glória a essência Deus, amém. és tu. Nós temos aqui, ó, glória a A Deus. essência Aleluia. és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Naranara, oh. Glória a Deus. A dona Lúcia que quarta-feira disse: pastor, por que o Senhor não me chamou para aceitar Jesus, pastor? Eu estou sentindo a minha hora, pastor. Eu quero aceitar Jesus. E a senhora está aqui hoje, porque Deus vai derramar vinho novo sobre a sua vida, dona Lúcia. Deus vai derramar vinho novo sobre a sua história, no nome de Jesus. Deus vai encher o seu odre de vinho novo, no nome de Jesus, porque está te fazendo um odre novo nessa noite, no nome de Jesus. Deus te abençoe, dona Lúcia, no nome de Jesus.
nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus faça da sua vida, Deus traga sobre a sua vida essa nova estação. Amém. Amém. Eu vou orar pelo Senhor. Tá bom? Amém. Amém. Ele está dizendo, sabe o que aqui? Que ele vai se entregar para Jesus. Ele vai se entregar para Jesus. Te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. Deus vai derramar vinho novo. É uma nova estação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Deus vai derramar vinho novo sobre nós. Bote a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração. Repitam assim, diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Traz vinho novo sobre a minha vida, sobre a minha história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, sai. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor, Rei da glória. Amém. A graça e a paz. Peço que você sente só um pouquinho e vamos aqui atentar para a nossa abençoada agenda dessa primeira semana aqui do mês de março, né? Que Deus abençoe o nosso mês com muitas vitórias e teremos muitas programações abençoadas. Então a gente vai fazer aqui a sequência cronológica para ajudar a sua memória aqui a fixar essa agenda. Então, terça-feira nós iniciamos com a programação do grupo Geradoras. É um grupo que Deus tem abençoado mães desde o sonho de gerar, bem como aquelas que já estão gestando e aquelas que os filhos estão no primeiro ano de vida, e a gente tem acolhido, tem orado, tem trocado experiências e tem sido um grupo valioso na edificação e no acolhimento dessa temática tão importante que é a maternidade. E em especial esse mês de março, né, é comemorado o Dia da Mulher, então nós teremos uma programação especial no Geradoras, que é uma reflexão: que mulher sou eu em Cristo, né? Quantas bênçãos nós temos de sermos mulheres cristãs. Então nós vamos estar proporcionando essa reflexão bíblica: que mulher sou eu em Cristo. E em alusão ao Dia da Mulher, nós teremos orientação sobre automaquiagem, aí para valorizar a autoestima, a autoimagem. E haverá sorteio de um pacote de beleza com direito a corte de cabelo, com direito à chapinha, à escova. Então venha e você vai ficar muito mais bela ainda, né, com esse autocuidado aí proporcionado no grupo Geradoras. E na quarta, nossa quarta abençoada, profética, de grande edificação, que muito nessa série, né, tem contribuído para o conhecimento da palavra de Deus, que muito tem edificado a nossa vida. Você não pode ficar de fora desse mover, porque grandes são as bênçãos que Deus tem acrescentado. Quarta passada, aprendemos muito sobre Jabes, né? Jabes orou e foi o mais ilustre de sua família, embora a sua família fosse das mais simples. E tantas outras bênçãos que a quarta tem acrescentado na nossa vida. Então é bem no meio da semana, para deixar a sua semana bem abençoada aí durante todos os dias. E aí, na sexta-feira, na sequência da nossa agenda, o grupo de intercessão da igreja está aqui fazendo um mover de intercessão. Particularmente, tenho vindo para as intercessões e tenho sentido o sobrenatural de Deus. Deus tem usado grandemente os irmãos que estão aqui. É uma
intercessão, que vai na direção do Espírito, que ora pela igreja, que ora pelas causas pessoais, que tem uma direção profunda de Deus e é extensiva a toda a igreja, né? Eu sempre digo que é uma resposta a um chamado que se aplica a todos nós e que fortalece a nossa vida, que é o chamado a orar, né? O que seria de nós sem a oração? Nada, porque nós precisamos de estar conectados com o Pai através da oração. Então venha, é sexta às 19 horas e termina cedo, umas 9 horas a gente já está cheio da bênção para voltar revigorado para os nossos lares e com as nossas orações ouvidas pelo Pai, né? E que com certeza são atendidas. E o nosso sábado, nós temos programação de manhã e nós temos programação à noite. De manhã, nós teremos manhã de consagração da Rede Aljava, mas com certeza é extensiva a toda a igreja. Então será jejum, oração, ministração, palavra, compartilhamento e muita bênção do Senhor. E acredito que até o final deve ter também um compartilhamento aí de um café coletivo, imagino eu, porque assim tem sido as consagrações. Mas se não tiver, você já vai sair abastecido aí espiritualmente. E esse é o principal pão que a gente tem na nossa vida. Então venha e mande seus adolescentes, né? Adolescente não é fácil acordar cedo, mas é acordar para algo muito especial. Então vale mais do que qualquer sono de sábado estar aqui nessa consagração que inicia às 8h30 da Rede Aljava. E às 18 horas haverá Rede Koinonia, o nosso culto de koinonia, culto de bênção, culto de edificação. Temos que correr para salvar uma geração das investidas do diabo. O diabo tem investido para tirar nossas crianças do propósito de Deus de salvar as nossas crianças. E nós somos responsáveis. A criança não vem sozinha, ela não se desloca sozinha. Sequer ela consegue decorar um convite desse. Nós adultos é que somos responsáveis por educar as nossas crianças no caminho do Senhor. O pastor falou de muitas bênçãos lá do Resibã. E no Resibã Deus deu uma direção para várias pessoas que estavam lá de interceder pelas crianças. Nesse propósito de salvar as nossas crianças. Porque o diabo quer marcar essa geração para marcar uma vida toda. Porque quem ganha uma criança, ganha uma vida toda. Então traga seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu vizinho. Traga crianças para estarem aqui, sendo protegidas pelo Senhor na edificação espiritual. E é um culto que começa às 18 horas, pontualmente. Então, ore por esse culto e divulgue esse culto e traga crianças. E no domingo, nós teremos às 9 da manhã, nossa EBD. EBD está estudando aí sobre sabedoria com os livros proféticos, então tem sido temas assim muito necessários para a nossa vida, né? Quem não quer ser sábio? Então todos nós queremos. Então venha aprender, ser sábio, segundo os ensinos da palavra de Deus. E aí é muito interessante porque são classes por faixa etária. E aí você tem a oportunidade de compartilhar, de perguntar, de contar testemunho, de interagir. É um culto mais informal. Então não fique de fora. É 9 horas. E paralelo está acontecendo a escola de líderes e também a classe de batismo para aqueles que já estão aí se preparando para o nosso batismo, que normalmente acontece em julho e em dezembro. Então esteja na EBD e ore pela EBD e venha aprender a ser sábio com a EBD. E às 18 horas, nosso culto da família. E hoje nós temos nossa cantina missionária com um caldo delicioso, abençoado. E até o nome do caldo é abençoado, porque é caldo da gratidão, né? E a gratidão aí é uma bênção em nossas vidas, além de ser muito saudável, ser grato. E essa cantina tem como propósito abençoar as nossas missões. Então venha para o caldo da gratidão e faça sua oferta, sabendo que é uma forma de fazer missão. Fazemos missão indo, orando e contribuindo. Então, usufrua desse delicioso caldo e contribua com as nossas missões. Deus abençoe nossa semana, que seja uma semana de graça e que Deus possa conduzir todos nós para essa agenda abençoada.
Glória a Deus. Me resta aqui só o melhor, né? Em nome de Jesus, quero agradecer por você estar aqui, pela sua visita, pela sua educação, de ouvir a palavra de Deus. Uma bênção em ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quero pedir, se sinta abraçado por essa igreja. E nós te convidamos para que você volte. Nossos cultos aqui são quarta e sexta, com esse recheio que foi falado aí. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos concluir. Glória a Deus. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de Jesus, que deixou sua glória, desceu a esse mundo vil e pagou o preço da nossa salvação com a sua própria vida. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua caminhada. Em nome de Jesus, e o povo de Deus disse: amém! Salva de palmas para Jesus. Aleluia. Culto em